canais que fazem vídeo, outros que fazem imprensa escrita e muitos outros, que têm sido, de alguma forma, o suporte de muita gente que procura o outro lado da opinião, que procura uma visão crítica da realidade. E, nesse sentido, vale a pena sempre valorizar o trabalho que é feito, neste caso, ao nível do Geopol PT, e é também de valorizar que o Ricardo tenha aceito o nosso convite para estar aqui connosco hoje, até pela razão relacionada com o facto de ele vir da Alemanha e poder dar-nos em primeira mão um testemunho direto e, digamos, de alguma forma desinteressado, no sentido em que ele não tem interesses particulares ao nível da política ou do grande capital, portanto, pode dar-nos uma visão desinteressada da realidade que se vive hoje na Alemanha e do ambiente que se está a passar. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo ao canal. Boa noite, obrigado pelo convite e obrigado ao Luís Filipe Ribeiro que me fez chegar a este convite. Já tinha pendente de vir aqui e então fico bastante contente por esta oportunidade. Muito obrigado. Então, e sem mais delongas, agradecer já aos nossos amigos que estão aqui connosco hoje. Iríamos começar precisamente por ti e pela Alemanha, também na relação que tem com a Europa. Surgiram um conjunto de notícias que dão à AfD, como nós estávamos a falar disso há pouco, e nos últimos tempos tem-se falado muito da AfD, tem gerado muita discussão, o que é a AfD, o que é que ela representa para a política alemã, e surgiram notícias como esta, em que a AfD foi classificada como um partido extremista, chegando ao ponto de se estar hoje a discutir a ilegalização. Hoje temos um novo chanceler na Alemanha, o Miguel tem um apelido para ele, mas eu vou falar do nome dele, Merz, que é alguém da BlackRock, que vem catalogado como um excelente gestor. Vamos ver como é que ele é como político, mas não deve ser muito diferente do que tem sido até aqui. Como é que se está a fazer? Como é que esta AfD está a integrar-se no sistema político? Ou ela é um corpo estranho, uma ameaça efetiva ao sistema político alemão? É assim, esta perseguição atual do Estado, daquele consenso partidário que engloba fundamentalmente o SPD e a CDU, mas também os verdes, os liberais do FDP e em menor medida o Die Linke, já vem fazendo esta perseguição à AfD desde há algum tempo, pelo menos desde a altura da Covid, há uns 4 anos, e agora realmente passaram para um patamar novo, que é deixá-la já debaixo de suspeita de extremismo, para poder trazer a retórica de ilegalizar o partido. O partido não vai ser ilegalizado. Eu acho que até, de alguma forma, isto vai ser benéfico para a AfD, para o público que a AfD quer captar, que é as pessoas descontentes. Há muito descontentamento. Isto vem sendo assim desde as vagas em 2014, 2015, ainda na altura da Frau Merkel, da abertura das fronteiras, assim, que ninguém sabe muito bem a que é que obedecia aquela jogada do governo, deixar entrar, de repente, 1,5 milhão de pessoas, vindo de guerras em que a Alemanha realmente estava implicada de alguma forma, na Síria, na altura era na Síria,
mas também muitas pessoas vieram do Iraque e vieram do Afeganistão, sobretudo, outro cenário onde a Alemanha estava implicada. Mas aí nessa altura já houve muita contestação. Foi nessa altura que apareceu a AfD, salvo erro, foi em 2012 ou 2013 que o partido foi fundado. Nessa altura o partido tinha outras pessoas, era um partido liberal, muito economicista. O tema da imigração nem sequer era um Estava dos na pontos. moda. Nem estava, não estava. Quem tinha esse monopólio eram partidos marginais que nunca tiveram assento parlamentar no Bundestag, como o NPD, que já é um partido que se pode dizer que é quase neonazi mesmo, as suas demonstrações, toda aquela parafernália. Esse é que tinham esse monopólio exclusivo de anti-imigração. A AfD era um partido que queria fazer a Alemanha sair do euro, acabar com o euro por causa de países como Portugal, como a Espanha, como aquilo que eles chamavam os PIGs, não é? Essa era a AfD. A AfD depois começa a ser um partido que traz a bandeira da imigração e também do Islão a partir de 2015 e começa a conseguir captar muito descontentamento popular, e isso aumentou ainda outra vez com a Covid, e agora com a guerra na Ucrânia e com as desastrosas políticas dos governos alemães em relação a esse cenário. Aqui também se juntou aí uma aliança com a Rússia, que já vinha também de partidos nacionalistas alemães anteriores. Já nos anos 90 havia aí movimentações de quererem puxar para essa Europa com a Rússia e a Alemanha a liderarem uma Europa. São ideias muito antigas que já havia dentro dos movimentos nacionalistas alemães. Isso. Mas como é que tu comparas essa AfD, pode ser comparada ao Chega aqui em Portugal, ou a um Bolsonaro no Brasil, por exemplo, ou estamos a falar de coisas diferentes? Os países são diferentes, sabes? Então a realidade alemã tem esta particularidade de eles terem perdido a Segunda Guerra Mundial e de as coisas ainda terem ficado muito, desde então, não terem sido sanadas. Não sei o que explicar. Houve uma certa humilhação da Alemanha. Há uma política do politicamente correto, uma cultura do politicamente correto, em que não se pode exprimir o nacionalismo alemão. O nacionalismo alemão, ou mesmo o sentimento patriótico, só é exprimido desde que cá estou há 16 anos e só via isto na altura do Europeu de Futebol e no Mundial de Futebol. E ainda por cima, costuma sair de forma... É como se tivesse uma panela de pressão. Sai de forma arrogante e sabe bastante mal, realmente. Tu vês como mostram a cara que durante o resto dos anos não vê-se que esforçam-se por não mostrar. E agora está-se a perder essa coisa. Por exemplo, em Portugal, o tema da exaltação de símbolos nacionais não é consensual. Até no Partido Comunista existe a bandeira nacional. Aqui a esquerda aqui sempre foi muito pró-israelita, sionista, usavam a bandeira de Israel só para provocar, porque como se trazer a Segunda Guerra Mundial de volta. Havia aqui um movimento muito forte nos anos 60, 70, mas que continua, e cheguei a ver aqui manifestações nas comemorações dos bombardeamentos de Dresden pelos ingleses, gente que chegava para fazer comemoração daquilo, com bandeiras de Israel, dos Estados Unidos e da Inglaterra, e a fazer piadas sobre o bombardeamento, o crime horroroso que foi o bombardeamento de Dresden. Então isto era uma coisa que ninguém... Hoje em dia já começa a haver uma reação muito forte. Eu acho que estas demonstrações de Dresden, acho que é em novembro, já não se fazem, porque eram mesmo ofensivas. Eu acho que são ilegais. Se tu fizeres isso em relação a qualquer país na Europa, em relação vais logo para a cadeia ou vais ter problemas judiciais. E aqui faziam esta coisa de... Eles até tinham uns banners que diziam Mr. Harris, do it again, que era o aviador inglês que bombardeou Dresden. Faça outra vez, destruam a Alemanha outra vez. Esse movimento era muito forte, os anti-Deutsch, não é?
Ricardo, se me permites, acho que, só para voltar ao tema da comparação, acho que a AfD é um pouco mais parecida com a AD, perdão, com o CDS em Portugal, é um bocado mais parecido com o CDS em Portugal, com a agenda da imigração quase que imposta pela realidade que a Alemanha viveu, como tu referiste antes, ou que vive, digamos, em termos de fluxo de migrantes e o espaço que isso abriu, que estava interditado no debate político. Mas, se me permites só um bocadinho de sal sobre aquilo que disseste antes, relativamente à ligação da AfD a uma tradição de uma certa parte da sociedade alemã, e não é digamos, depois da Segunda Guerra Mundial, não é por virtude da Alemanha Ocidental versus Oriental, é uma tradição mais antiga, prussa e alemã. Por exemplo, se vis as casas reais, os czares casavam sempre com aristocratas alemães. A Catarina é alemã, o próprio o Pedro Grande estudou na Alemanha durante toda a sua juventude. Há uma ligação anterior a tudo isso, de uma Alemanha anterior, e é essa que a AfD se calhar faz mais uma âncora maior em termos daquilo que é o legado da Alemanha culturalmente. Sim, quer dizer, e tu tocas aí uma série de pontos. Há realmente aí uma direita que nunca esteve representada, que pode estar ligada de alguma forma a essas nobiliarquias. Isso é comum nos partidos em Portugal, no Chega, no Vox em Espanha, na França, a mesma coisa. Também existe essa vertente. Também os ingleses são esta família. O Carlos também é descendente. Eles até mudaram o nome Battenberg para Mountbatten para não parecer alemão. Eles são alemães também, não é? Mas sim, é anterior. Mas quer dizer, há um marco que tem 200 anos, que é o Império Alemão, e depois torna-se uma república e um país unido. Quer dizer, não é só a Prússia, não é o Império Austro-Húngaro lá embaixo. Existe, que foi muito marcado pelas guerras com a França e depois com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, há uma nacionalidade que foi cimentada, apesar de não se poder comparar com, por exemplo, a nossa, que tem 900 anos, ou uma espanhola que tem 600. Mas pronto, o que eu estou a dizer, a pergunta em relação a se há alguns pontos de comparação com o Chega, há porque é uma insatisfação, é um populismo realmente. Assim, há muita gente que nunca se sente representada no consenso liberal, nem na esquerda liberal, e que agora tem ali um espaço, mesmo que nem sabem muito bem o que é que estão a fazer, por reação, por raiva mesmo. E é complicado porque... São zangados, né? São as pessoas que estão desiludidas de alguma forma com o sistema. É como aqui. Tem gente que votou noutros partidos, com certeza, ao longo das suas vidas. Claro. Agora, a direção destes partidos, há gente que vem da ala liberal, atenção, há outros que vêm da direita, que era da CDU, ou seja, dos democratas cristãos, que eles dizem, hoje em dia, o partido mais parecido com o CDU da Helmut Kohl somos nós, na AfD. Há muita gente que vota assim, e que vem, inclusivamente, da democracia cristã e que faz parte da direção da AfD. Mas há gente que é mesmo órfãos ideológicos. O que é que leva a esta classificação como extremista? Está relacionado com a questão dos imigrantes apenas? Ou há aqui, digamos, a integração de alguma forma? Porque, por exemplo, nós no Chega, a determinada altura, víamos aqueles grupos neonazis, etc. Principalmente no início, eles eram muito proeminentes nas próprias manifestações. Aqui a AfD também agrega esse tipo de gente, ou foge um bocadinho mais para o centro? Também abarca esse espectro. Ou seja, com o crescimento da AfD, voltaram a aparecer aí montes de demonstrações que não têm oficialmente a ver, mas que se
não é que se tivessem banalizado, perderam o medo, perderam a vergonha, agora tornou-se aquilo que se chama janela de Overton, virou-se para a direita, então agora há muito mais demonstrações de direita radical mesmo, já desse pessoal, de cabeça rapada, tudo mais. E então isso é bom também para o sistema, querer confundir essa movimentação com a AfD para poder ter sempre esta carta de proibida, de querer proibida. Mas eu acho que no cerne disso tudo está o medo deles virem a perder as rédeas do poder, ou seja, que o consenso SPD-CDU, aqui existe quase uma política omertá, uma coisa mafiosa de 70 anos. Cartelizada, né? Sim, claro que eles têm inclusivamente escândalos financeiros, coisas que só eles é que sabem, e eles não querem que entre um partido que lhes assusta poder chegar amanhã ao poder e mostrar o que eles andaram a fazer. E vamos lá ver, este consenso é extremamente euroatlântico, é ligado ao poder dos Estados Unidos, é ligado ao sionismo. E então, eu acho que infunde-lhes medo um partido que eles não sabem bem o que é, estar a ganhar tanto momentum, não é? Pois. E que está muito ligado às questões, às dificuldades. Hoje quando se olha para a Alemanha, pelo menos nós temos aqui abordado esse tema, e também para depois abrir aqui um bocado a discussão ao resto do pessoal, tem-se falado muito da desindustrialização que a Alemanha está a sofrer. Sim. Queria que, no fundo, desses duas notas. Uma era, se esse movimento de desindustrialização é visível, se tu o sentes no dia-a-dia, e o que é que, na política alemã, não é? Se o governo, o atual chanceler, que é já o atual chanceler, ou que vai ser... A partir de terça-feira. Tem alguma política direcionada para, digamos, para os problemas que causam essa desilusão, no fundo, essa desindustrialização, a desilusão social que existe, ou se, no fundo, o programa de Merz vai ser um pouco mais do mesmo? Não, o programa de Merz veio claramente já... ele deixou claro já no final da legislatura de Scholz, com abrir o teto de dívida, que havia o travão da dívida, que foi um tema muito comentado agora no último ano da última legislatura. Ele que sempre se disse um frugal e aqueles clichês que se faz da Alemanha, de Merkel e dos democratas cristãos, ele disse que a dívida não podia se aumentar, e agora no final, ainda na legislatura, isso foi proposto na legislatura do SPD e do semáforo, não é? Com os verdes, foi passar um novo orçamento especial. Não é um orçamento especial, é é um fundo especial, aquilo que eles chamam de fundo especial, de 650 mil milhões, salvo erro, uma barbaridade de dinheiro, para ser aplicado nos próximos 12 anos. Isto são mais de 42 mil milhões por ano, para o orçamento federal, que corresponde mais ou menos a 10% mais. Ele diz que para recuperar a infraestrutura, coisas assim do dia a dia, também da habitação, coisas que em princípio não têm mal, não é? Um projeto quase keynesiano, mas que é financiado pela Banca Internacional, ou seja, pelos amigos dele da BlackRock. Só isto, o Tribunal de Contas, que não pode fazer nada, mas aqui o Tribunal Constitucional tinha que ter dito alguma coisa, porque eles passaram por cima da lei, passaram por cima da Constituição para fazer passar este novo fundo. A Alemanha, desde 1949, desde o final da guerra, desde o Plano Marshall, já aprovou 29 fundos especiais para esconder o seu déficit orçamental. Ou seja,
quando eles não tinham dinheiro para o orçamento, criavam e metiam pela porta de trás. Ou seja, aqui as coisas não são tão claras. O problema deste fundo especial é que é muito maior do que os anteriores. O anterior houve 2008 e depois houve do mercado da estabilização dos mercados financeiros, houve da Covid, tudo por 100 mil milhões, 200 mil milhões. Houve agora, depois da Ucrânia, 100 mil milhões para o Exército, outro fundo especial. Agora este é de 650 mil milhões. E é para infraestruturas, mas sabemos que isto está tudo ligado à possibilidade da infraestrutura ser usada pelo Exército. E isto vai ser vai ser distribuído muito provavelmente pelos seus amigos. Todo o processo é bastante nebuloso e muito pouco claro. Para quem tem a ilusão de que a Alemanha as coisas... Talvez tenha sido assim durante alguns anos. Há muito mito em relação a isso. Por exemplo, estes 29 fundos especiais desmentem toda essa aura de coisa de que... Recorde-se o que é que eles nos fizeram a nós quando foram as dívidas soberanas depois em 2011 e aquilo que dos PIGs e tal, que fizeram à Grécia. É um país muito mais corrupto historicamente do que às vezes tem essa... Tem um elan de puritano, mas é muito mais corrupto do que se diz. Exato. E a Holanda, a mesma coisa, o Mark Rutte. Toda esta gente tem uma coisa, só que, claro, eles movem-se com números muito maiores. Claro. Tem uma economia muito maior em que as coisas podem ser feitas de alguma forma escondendo. É o esmagamento do tamanho, ou seja, esmagam pelo tamanho, não é? Fica diluída, a coisa fica diluída, claro. Mas são volumes avultados que se está a falar e toda a economia. E isto é só possível quando há um consenso ali bipartidário. E achas que as pessoas têm esperança que esse investimento na indústria do armamento e quando digo na indústria do armamento, em sentido lato, em tudo o que tenha a ver com a defesa, há alguma discussão no sentido de se utilizar isso para reindustrializar, para fazer crescer a economia, ou nem sequer essa discussão existe? Não, existe, e a ideia é essa. Ou seja, aquilo que ele diz, que o novo governo diz, é que isto vai gerar empregos para as indústrias da defesa. Rheinmetall, para as grandes, não é? Porque tem contratos por causa da Ucrânia, por causa do Médio Oriente. Vamos falar mais à frente, podemos falar do tema e dessa relação. Claro. Também muito... Mas Ricardo Nuno, mas acho que só um pormenor aí. Aquilo que a Alemanha está hoje a perder em termos de estar fora da cost curve, como costuma dizer, de ser capaz de dar resposta em termos industriais a novas tecnologias, aquilo que está a perder nos automóveis, na automação industrial, em todas essas frentes que são hoje, digamos, punteras, não é? Que são as de alta tecnologia, não vai conseguir compensar com armamento pela natureza. E porque, tecnicamente, as indústrias de armamento têm um multiplicador muito baixo em termos de arrastamento de outros setores. É evidente que podem existir diferentes casos, mas se hoje estamos tão distantes da eficiência dos russos, é muito difícil irmos agora fazer o catch-up nesse lado e perdendo noutros lados. Quer dizer, há um dilema muito grande para a Alemanha neste momento que está a passar um bocado fora do escrutínio por causa da histeria da russofobia. É um bocado preocupante isso, porque o day after disso, em termos civilizacionais, pode ser uma ressaca muito grande. Sim, não, e isto aqui, este fundo especial, abriu um precedente grave, porque isto, eles estão a passar, agora vão apostar tudo no mercado da dívida. Ele abriu o mercado da dívida agora, baixou a cotação, ou seja, aumentou a procura agora em relação aos alemães, mas isto estão a arrastar aos outros parceiros europeus. Vamos herdar os problemas dos Estados Unidos. Exatamente. Isto aqui, temos aqui um lobbyista, um multimilionário, um milionário lobbyista, que já tinha uns casos de corrupção e que trazia do escritório de advogados para quem ele era assessor. Estamos a falar que no escritório de advogados que ele trabalhava, acho que era em Düsseldorf, estava implicado num dos maiores escândalos de fogo ao fisco aqui na Alemanha, o escândalo Cum-Ex, que foram mais de 10 mil milhões entre 2001 e 2016, e há outro escândalo, que este não está implicado diretamente com o escritório de advogados, não sei se pode ter, que era o Cum-Ex,
que são mais de 28.500 mil milhões de euros entre 2000 e 2020. Estamos a falar, aqui as coisas são grandes. Então, quando é muito grande, é difícil de apanhar. Aqui também já tínhamos o anterior coisa. Para vocês verem como a coisa é. O Scholz foi chamado pela Frau Merkel para ser ministro das Finanças, vindo de Hamburgo, cidade que ela esteve ligada também. Ela viveu em Hamburgo, apesar de ter nascido no leste. Porque ele estava implicado em dois casos. Graves. Neste, como ex, e estava no outro com a banca Warburg, que são de Hamburgo, que são os deputados da Reserva Federal, são uma das famílias fundadoras da Reserva Federal. E isto explica muito em relação também como ele se posicionou em relação a Israel e aquela coisa intocável que a Alemanha não pode mexer, porque ele está implicado naquilo. E como é que a senhora do outro partido chama-o para ministro? Não é de qualquer ministro, das Finanças, quando ele já vinha, porque ele era presidente do governo. Faz parte da cabala, da mesa de exatamente. Faz parte desta coisa toda. Mas tu estavas-me a falar, desculpa lá, só para terminar, como é que se vê a desindustrialização. Sim, vê-se. Isto não foi só por causa da guerra da Ucrânia, já vinha anteriormente, com a desnuclearização progressiva. Mas ainda, em relação ao tema da desindustrialização, e eu não sei se foste tu, Miguel, me perguntaste se tinha a ver aqui também com a histeria climática, ou algo assim. O que tem neste fundo especial, para ele conseguir os votos dos verdes, porque precisava dos votos dos verdes, destinou 100 mil milhões para a emergência climática, e assim conseguiu. Os verdes não fazem parte deste governo, mas fizeram parte do anterior, e houve grandes casos de corrupção que envolviam a BlackRock, atenção, que eles tentaram obrigar as pessoas todas a meter bombas de calor em casa. Foi a grande medida do Ministro da Economia para salvar o ambiente, era as caldeiras.